André Cruz, presidente do CREFITO 10. A minha história, eu diria, dentro do CREFITO 10, ela se inicia dentro da academia. Algo muito engraçado, porque na verdade eu sempre acreditei que a união faz a força. E a minha trajetória acadêmica, ela tem muito a ver com isso. Me lembro exatamente quando eu ingressei dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina, inclusive minha alma mater, onde eu acabei me formando, acreditando exatamente nesse propósito de que juntos somos mais fortes, eu iniciei uma trajetória de representação política acadêmica, quando então eu comecei a fazer a movimentação interna dentro da universidade para a criação do Centro Acadêmico de Fisioterapia, que naquela ocasião tinha sido destituído, não tinha mais a funcionalidade, né? Não estava operante. Anos anteriores teve ali no Cefid, no Centro de Ciências, até então, naquela ocasião, de fisioterapia e de desporto, era o Cefid, né? Hoje é Centro de Ciências da Saúde. E aí eu senti essa necessidade de ter uma representação estudantil para que nós pudéssemos, de fato, lutar por um propósito maior e, de fato, isso ocorreu com muita tranquilidade, criando essa relação interinstitucional entre os acadêmicos, entre os docentes, entre os coordenadores de curso que passaram, né, naquele período que eu estava dentro da instituição enquanto acadêmico, assim como com a reitoria, sempre lutando, tentando subsidiar algo que pudesse vir a beneficiar os estudantes. Então eu me lembro de que naquela ocasião, né, lembrando assim do passado lá no tempo, a gente lutava para ter um ônibus que pudesse nos levar para os congressos, que naquela época eram congressos acadêmicos, então tinha o Conefísio, tinha o Enafísio, Encontro Nacional dos Estudantes de Fisioterapia. E essa trajetória eu sempre me dediquei, tentei dar o máximo que eu podia de mim para deixar essa contribuição social. Sempre acreditei que a gente pode plantar uma árvore, né? Mas eu queria mais do que plantar uma árvore, eu queria deixar um legado que de fato pudesse servir para o benefício de futuros estudantes naquela ocasião. E aí eu me lembro, inclusive, que a minha trajetória ela acabou tendo um desempenho tão marcante e até nacionalmente que eu fui eleito um dos diretores da Executiva Nacional dos Estudantes de Fisioterapia e trouxe para Florianópolis o 4º Enafísio, 4º Encontro Nacional dos Estudantes de Fisioterapia, na condição de presidente do evento, onde na ocasião foi muito engraçado, eu me lembro dessa história, que eu procurei também, naquela ocasião, o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Dr. Paulo Crócomo, para pedir passagens para ir para Belém, representar os estudantes de Santa Catarina e trazer para Santa Catarina exatamente o Encontro Nacional. Recebi o apoio do, então, presidente na ocasião, era o Dr. Paulo Crócomo, que me recebeu muito bem. Conseguimos o apoio, fomos a Belém e lá, surpreendentemente, além de trazer o evento para Santa Catarina, eu também tive a possibilidade, né, a honra de ser eleito um dos diretores da Executiva Nacional dos Estudantes de Fisioterapia, que naquele contexto histórico a gente estava redesenhando as matrizes curriculares dos cursos de fisioterapia, que seria a minha formação específica, né? E também estávamos com o Versus, que era uma campanha do governo em relação a políticas públicas no Sistema Único de Saúde. Não diferente, logo que eu me formei, eu acho que talvez, vendo esse feeling, essa crença de que, de fato, a união faz a força e a gente pode fazer uma construção aí coletiva muito positiva, o então presidente, que tinha sido meu professor na instituição, professor da cadeira de estágios em neurologia, na fisioterapia, Dr. Sandoval Francisco Torres, me convida para vir para dentro do conselho e tentar trazer alguma contribuição que pudesse, dentro da gestão dele, que pudesse fazer a diferença exatamente nas profissões da fisioterapia e da terapia ocupacional. E aí, para mim, foi um momento único, porque
na condição de agora colega, então, não mais acadêmico, mas sim colega de profissão, junto ao Dr. Sandroval, eu tive a oportunidade de conhecer o curso de terapia ocupacional. Saber, na verdade, qual era o papel do terapeuta ocupacional na sociedade e compreender as atribuições do conselho, que de fato eu pouco sabia. E eu me lembro muito bem que quando eu entrei, a minha visão talvez de conselho era completamente diferente da que hoje eu tenho, né? E então, além de conhecer a terapia ocupacional, eu tive a possibilidade de desenvolver projetos que pudessem levar a informação aí aos acadêmicos e tudo mais. Eu acho que a minha trajetória inicial do CREFITO 10, ela vem muito de encontro a isso. A minha trajetória dentro do conselho, eu acho que foi muito tranquila. As coisas foram ocorrendo de uma forma tão natural que quando eu vi, eu estava assumindo ali pleitos diferenciados. Então eu me lembro que entrei como um colaborador. Trabalhei em conjunto com pessoas maravilhosas. Eu me lembro, a gente tinha equipe do CREFITO Jovem, tinha a doutora Karen, tinha a doutora Esté, tinha a doutora Maristela, tinha uma equipe. A gente praticamente desbravou essa parte estudantil no estado, desenvolvendo o projeto CREFITO Jovem, levando a informação aos futuros profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Vivemos momentos mágicos, engraçados nas viagens que fazíamos, situações inusitadas. E de uma hora para outra fui assumindo compromissos junto ao conselho. Acho que fui me dedicando. Eu diria que talvez a minha dedicação ao conselho me oportunizou a abertura de novas portas. E eu me lembro que veio o primeiro processo eleitoral, quando então fui convidado a assumir a cadeira de conselheiro suplente. Assumindo, né, a cadeira de conselheiro suplente, eu assumi novas atribuições. Eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer outras frontes, digamos assim, de colaboração junto ao conselho, que são de suma importância, como a instrução dos processos éticos disciplinares, que eu me dedicava afincamente, assim, e me identifiquei muito com aquilo. Tive o conhecimento, inclusive, de, naquela ocasião, conhecer as normativas, as resoluções do conselho, compreender mais sobre, né, os nossos regramentos internos. E aí, daqui a pouco, de suplente eu virei efetivo. No mesmo ato eu já virei diretor tesoureiro. Sou apaixonado por números, é uma coisa muito engraçada. Quem me conhece sabe que eu adoro uma estatística, eu adoro um número, eu adoro um indicador, eu adoro um cálculo, eu adoro um gráfico. E aí eu pude, de certa forma, aproveitar essa minha potencialidade para estar tomando fronte sobre algumas ações junto ao Conselho, dando sugestões ao então presidente Dr. Sandroval Francisco Torres, que trazendo aí a inovação em alguns aspectos, como a implementação da transparência dentro do sistema, né, dentro do CREFITO 10, e assim foi uma série de desafios, desenvolvendo relatório anual de gestão. Aí procurava um conhecimento, lia um livro, tentava fazer um curso online para tentar pegar expertise naquilo. E aí, em paralelo, até mesmo, eu diria assim, a minha vida profissional, ela foi também se transformando. Eu assumi novas funções junto à minha trajetória profissional na área da gestão. E aquele conhecimento que eu vinha carregando lá da gestão, eu podia trazer para dentro do conselho, para trazer uma certa maestria no nosso desenrolar das atividades internas do CREFITO. E daqui a pouco virei conselheiro, me lembro, novamente efetivo, numa nova gestão, continuando com a função de diretor tesoureiro. Mas vou dizer para vocês que sempre tinha ali aquele sonho de um dia ser o presidente do CREFITO 10, mas o momento de transição foi muito engraçado, que me pegou muito de surpresa. A gente se questiona, isso é muito natural, eu acho que é do ser humano. Será que eu estou apto para estar assumindo essa função? Será que esse é o momento? Mas, de certa forma,
verificando as situações que ocorrem na vida, as oportunidades aparecem e a gente tem que aproveitar, e com o tempo as coisas vão se ajustando. E foi mais ou menos, eu acho, dessa forma que a minha trajetória aconteceu dentro do conselho. Eu tenho aqueles projetos que eu tenho um carinho tremendo, que são os projetos que talvez me fizeram estar onde eu estou. Eu sempre costumo dizer, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Acho que a gente precisa exatamente de parceiros, e precisa de pessoas, e precisa de oportunidades para que a gente consiga atingir, mas a gente não pode esquecer da nossa origem, né? Eu acho que todo mundo tem uma origem, todo mundo tem uma história. E a minha história dentro do CREFITO 10, ela se inicia exatamente com essa crença, e talvez por eu ter iniciado dentro do sistema de forma muito precoce, logo após a formação, poucos anos depois, com o CREFITO Jovem, né? Instituiu o projeto CREFITO Jovem em âmbito catarinense, tem um peso especial. Realmente foi o CREFITO Jovem que talvez mostrou para o Dr. Sandro Val, para quem estava naquela gestão, naquela ocasião que eu entrei no conselho, que foi no ano de 2008 que eu ingressei, me lembro bem, talvez a minha potencialidade de uma construção conjunta, de que unidos somos mais fortes, que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode construir um futuro melhor. É uma visão muito mais ampla, algo plantado agora que vai dar um fruto, talvez daqui 10 anos, 15 anos, não sabemos, vamos ver. E aí o CREFITO Jovem, eu tenho um carinho especial, realmente é um projeto que perfila muito sobre a minha história dentro da autarquia, mas destaco também algumas ações inovadoras que tive à frente de alguns processos, como diretor tesoureiro, por exemplo, não mais somente um colaborador, mas aí como um conselheiro efetivo à frente de uma pasta importante, que são as finanças de uma autarquia pública federal. Eu destacaria a questão da implementação da transparência dentro do CREFITO 10 e da regulamentação de alguns fluxos, como a entrega do relatório anual de gestão, criação de fluxogramas, criação de organogramas, de documentos mais robustos e institucionais, como análise de riscos, ações mitigatórias, cadeia de valores institucionais. Então, esses documentos robustos que eu criei naquela ocasião, até porque quem me conhece também sabe que eu sou apaixonado por escrever, eu tenho uma facilidade de escrita, de fato, eu gosto de me debruçar sobre números e escrever. Eu aproveitei essa potencialidade exatamente para construir esse arcabouço que talvez nos consolidasse como instituição, né, dentro do estado de Santa Catarina, aos órgãos de controle muito organizados. Então, eu diria que essa contribuição como diretor tesoureiro foi muito importante. Como presidente do CREFITO 10, eu diria que, junto a um colegiado que eu fui eleito, né, em conjunto, a um grupo de pessoas, eu diria que eu sou o condutor do carro, estão todos comigo, mas a nossa bandeira seria o avançar, né, continuar com as nossas ações que sempre foram muito assertivas no Estado, integrar, então trazer mais colaboradores e inovar, porque eu acho que a gente tem que dar sempre um salto quântico e a gente tentar evoluir para que a gente não fique na inércia. Vamos lá, vamos continuar. E aí, nesse momento de gestão, como presidente do CREFITO 10, eu acho que seria a profissionalização das nossas atividades. Ou seja, sempre desenvolvemos atividades de extrema importância e relevância para o Estado. Sempre fomos muito elogiados nacionalmente pelas ações que a gente desenvolve. Então, na verdade, esse processo de institucionalização, né, instituindo os programas, digamos, de que nós já desenvolvíamos com muita maestria, mas agora
documentar isso, deixar essa marca dentro da instituição, além de outras questões administrativas, como a criação de um novo regimento interno, implementação de plano de cargos e salários, a implementação do plano de funções gratificadas e cargos em comissão, tem sido, assim, para mim, um grande desafio. Eu acabo tendo um carinho especial por esse meu, diria até de forma engraçada, por ter metódico. Eu acho que eu sou meio, assim, militar, tudo tem que ser muito certinho e tal. Então, essa é a marca que hoje talvez eu esteja trazendo para o CREFITO 10, que eu acho que todos ganham. Né? Os profissionais, os futuros profissionais, os servidores, os gestores anteriores, tudo aquilo que foi feito agora está sendo instituído como um programa da autarquia. Então fica aquela marca de que hoje, poxa, a nossa marca veio e ela agora está lá carimbada e documentada de que a gente foi muito assertivo e que, sem sombra de dúvida, é nesse caminho que a gente tem que caminhar. Eu acho que Santa Catarina é um estado muito peculiar. Ele é um estado muito diferente de outras unidades federativas. Eu acho que o catarinense em si, me orgulho muito de ser catarinense, porque eu acho que o catarinense ele tem uma força incomensurável. Eu acho que talvez o nosso histórico de algumas adversidades climáticas, como quem é de Santa Catarina sabe muito bem do que eu falo, enchentes que acometeram regiões, tornados, outros eventos climáticos, mostram talvez a força que o catarinense tem. É engraçado, eu me lembro que uma vez eu fui a Blumenau, 3 dias após uma enchente, e eu cheguei na cidade e eu fiquei, assim, impressionado. Porque tudo estava funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu vivenciei isso na minha história pessoal, né? Eu sou natural de Itajaí, eu me lembro da enchente, não vou saber precisar se foi em 2009 ou 2011, mas que Itajaí foi devastada praticamente, eu não tinha acesso aos meus pais. Me lembro que fui a Itajaí, cheguei naquela ocasião, todo mundo limpando a casa, organizando tudo, colocando as coisas fora e a vida segue. Então, eu acho que o catarinense ele tem essa capacidade de se reconstruir, de se redefinir, de redesenhar com uma força muito grande. E é um povo muito batalhador, é um povo muito empreendedor, é um povo que acredita que pode ter, que juntos somos mais fortes. Ou seja, no momento da enchente, todo mundo se une, cada um com seus problemas, e vamos tocar e vamos prosseguir aí, porque a gente precisa mais do que nunca se reconstruir, que a vida precisa continuar. E eu vejo isso muito forte no catarinense, inclusive dentro da nossa profissão, né? Eu vejo isso na terapia ocupacional, eu vejo isso na fisioterapia. A gente sempre está inovando, a gente sempre está buscando o melhor, implementando políticas públicas, criando projetos de lei dentro, né, do nosso legislativo catarinense, conversando com o executivo, com o legislativo, com o judiciário de forma muito aberta, muito ampla. Vamos lá, vamos discutir isso, é o melhor para a sociedade, é esse o papel do conselho, é isso que nós queremos enquanto profissionais. Então, o que eu vejo do futuro da fisioterapia e da terapia ocupacional em Santa Catarina é um futuro muito promissor, porque esses profissionais, eles são diferenciados. Santa Catarina tem uma coisa, eu não sei o que é, mas tem algo diferente que eu não consigo explicar. E eu acho que eu só tive a magnitude disso quando eu assumi a condição de presidente do CREFITO 10. Porque como colaborador, eu perfilava e caminhava e andava muito dentro do estado de Santa Catarina. Mas a partir do momento que eu passei a presidente do CREFITO 10, até por uma relação interinstitucional e aproveitando hoje uma nova gestão de Conselho Federal, que nos dá a possibilidade de se reunir com todas as regionais e ver as boas práticas das outras regiões, termos reuniões frequentes entre o colegiado de presidentes, eu vejo assim, poxa, Santa Catarina é diferente. Poxa, a nossa taxa de inadimplência, por exemplo, comparada a outros conselhos, é muito pequena. Nossa quantidade de colaboradores dentro do CREFITO 10, como delegados, como colaboradores que estão junto a nós, tentando de forma honorífica desenhar a história da fisioterapia, da terapia ocupacional no estado sólida,
é enorme. A gente vai ver o número de delegados, poxa, tem conselhos que tem um número de profissionais inscritos muito maior e não tem a quantidade de delegados que a gente tem. E essas pessoas, elas não recebem nada para estar à frente do conselho e estar desempenhando uma ação. Então, isso é uma doação muito grande. E vendo esse cenário, não tem como achar que a fisioterapia, a terapia ocupacional, lá no futuro, aqui em Santa Catarina, não vai ser positiva. Com esse arcabouço que a gente tem, com esse material humano, com esses profissionais comprometidos, certamente nós vamos despontar enquanto profissão, enquanto profissionais. E não podemos esquecer que temos duas profissões extremamente voláteis. Acho que a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas se desenvolvem numa velocidade que talvez eu diria que está próxima à velocidade da luz. É incrível o que aconteceu nos 50 anos de criação do sistema, 56 anos de profissão, comemoramos esse ano. Meu Deus, em tão pouco tempo, a fisioterapia, que era simplesmente ortopedia, neurologia, pouco perfilava sobre outras áreas de atuação, hoje está em praticamente todo perfilado sobre toda a saúde, desde a atenção primária até a alta complexidade. Temas que se falavam antigamente que eram impossíveis, talvez, de ser alcançados por outros profissionais da saúde, como procedimentos injetáveis, hoje são realidade dentro da fisioterapia. Medicamentos ali, a questão da livre prescrição medicamentosa, mesoterapia, isso especificamente na terapia na fisioterapia. Quando a gente analisa, por exemplo, a terapia ocupacional, é incrível. Pós-pandemia, a conotação que esse profissional teve. Não podemos esquecer, Santa Catarina é um dos estados mais longevos da população, da nossa federação, do território nacional. E é muito engraçado, porque é algo que talvez a gente nunca tinha pensado, hoje já é realidade. Nós morávamos em um país jovem, mas esse país ele está envelhecendo e tão breve ele será um país velho. E quem vai cuidar desses idosos? Então são profissões que têm muito a crescer, muito a contribuir socialmente para a sociedade, dar um retorno. E eu vejo eles muito bem inseridos. Então, acho que a fisioterapia, a terapia ocupacional aqui em Santa Catarina será sucesso aí nos próximos anos. Tem alguns episódios que me chamam a atenção. Tem episódios engraçados, tem episódios que às vezes nos assusta porque a gente não imagina talvez a magnitude do que a gente representa e o quão diferente a gente pode fazer ou transformar a vida de uma pessoa, Então, assim, me lembro de algumas ocasiões engraçadas, que foi uma ocasião, eu e uma colaboradora, a doutora Karen, nós viajamos para o interior do estado de Santa Catarina, e aí eu tinha sofrido um capotamento 2 dias antes. Eu tinha voltado de uma reunião no Conselho Municipal de Saúde de uma cidade interior, no qual eu era representante, e aí acabei no retorno sofrendo acidente automobilístico e tive perda total do meu carro, inclusive naquela ocasião quase fui hospitalizado, mas preocupado de que eu tinha um compromisso 2 dias depois e que eu tinha que cumprir esse compromisso porque eu conversei com pessoas que estavam lá me esperando. Eu conversei com o então presidente, Dr. Sandro Val, dizendo que eu tinha perdido meu carro e eu tinha que ter um carro para poder cumprir com essa meta. Se ele não me disponibilizaria um carro institucional. E aí a doutora Karen, colega ali do Crefito Jovem, foi junto comigo para Caçador. E aí naquela ocasião a gente ainda fui muito amedrontado, ainda com trânsito, assim, muito ainda impressionado. Chegamos em Caçador, me lembro. Tivemos uma palestra para sei lá quantos alunos, estavam todos os alunos na instituição. E aí à noite nós fomos para o hotel e eu me lembro que nesse hotel a gente ia comer um lanche para tentar dormir cedo e voltar, e o recepcionista nos preparou uma peça que é assim
foi muito marcante e engraçado naquela ocasião, que a gente fez um pedido de um X, que na época eu nem sabia que existia, isso já faz alguns anos. E quando nós recebemos esse lanche no hotel, a gente ficou surpreso porque era o que hoje a gente chama de X-calota. Na verdade, ele tinha um tamanho assim incomensurável, e quando a gente recebeu aqueles 2 lanches que foram mais caros do que até a nossa própria reserva de hotel, eu me lembro que mesmo todo marcado, todo doído por causa do capotamento, eu dei um ataque de riso e a gente conta a história até hoje. Então são essas situações inusitadas que elas vão nos acontecendo nos interiores, quando a gente visita as pessoas e tal. E isso eu me lembro que é uma história engraçada que dentro do conselho. Assim como tem histórias muito marcantes de uma vez eu ter ido a Chapecó e eu estava no shopping, eu acho, tomando um café, fazendo um tempo para fazer também uma palestra. E chegou uma pessoa com o pai, com a mãe, e eu estava na ocasião com a doutora Esther Steiner, que também foi uma colaboradora, e a pessoa chegou e disse assim: oi, doutor André, tudo bem? Eu quero tirar uma foto com o senhor me permite? Aí eu, sim, mas eu não sabia, na verdade, nem quem era, porque a gente lida com tantas pessoas que às vezes é impossível lembrar de todos esses nomes, assim. E de fato, ela chegou para mim e ela falou: hoje eu sou formada em fisioterapia, já faz 4 anos, mas hoje eu sou quem eu sou graças ao senhor. E aí eu disse: meu Deus, o que eu posso ter feito de que tenha impactado tão positivamente assim na vida dela? Eu me lembro que a ocasião eu até fiquei sem graça, eu tirei uma foto com ela, daqui a pouco veio o pai e a mãe, ela me apresentou, dizendo que aquilo que ela tinha escutado numa palestra que eu tinha dado de Crefito Jovem, que hoje talvez eu nem saiba que palestra tenha sido, né? Porque pela quantidade de palestras que a gente teve, aquilo me emocionou muito, me deu assim um nó na garganta. Eu disse: poxa, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que eu estou sendo assertivo. Essa fala, inclusive, muitas vezes, devido à condição de ser um presidente, né, de uma autarquia, conviver com problemas e tentar dar soluções, às vezes a gente se questiona: meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui, gente? Olha que loucura. Tem que ser meio sadomasoquista para estar aqui à frente disso, porque a gente leva, às vezes, tanta, eu diria, assim, crítica, e as pessoas não imaginam de quão é difícil estar aqui honorificamente, pensando no futuro das profissões, dos profissionais, das pessoas, cuidando do cidadão. E aí você vê um ato como esse, ele serve assim de respiro para tu continuar e dizer assim: não, pera aí, pode haver 100 problemas, havendo uma solução é o suficiente. Então, pode haver 100 críticas, um elogio às vezes é o suficiente para tu pegar, respirar fundo e seguir. Eu tô no caminho certo, é mais ou menos isso. Mas eu acho, assim, se a gente for parar para pensar, são inúmeras histórias que é quase que impossível lembrar de todas, né? Tem histórias tristes, tem histórias alegres, tem títulos que a gente recebe, tem homenagens, isso tudo eu não saberia nem, eu acho, quantificar a quantidade de coisa que aconteceu nesses 16, 17 anos que eu estou aqui dentro do conselho, vivenciando isso, exalando isso diariamente, às vezes de forma mais intensa, às vezes um pouco mais tranquila, mas seria exatamente isso. Acho que o legado que eu gostaria de deixar para os profissionais hoje: entendam quem vocês são, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, e utilizem das ferramentas que vocês têm para a transformação social. Eu acho que ser fisioterapeuta e ser terapeuta ocupacional é extremamente contemporâneo.
Eu diria até de forma engraçada. São profissões que foram criadas há 56 anos, extremamente contemporâneas. Porque muito se mudou nos últimos anos sobre o conceito de saúde. Se falava muito de saúde, saúde, saúde. Esse conceito, pela Organização das Nações Unidas, ele se transformou em algo mais amplo. Não é só saúde, a gente fala em qualidade de vida. E se hoje eu fosse observar, assim, talvez, fazendo uma análise das profissões da saúde, talvez sejam as duas profissões que tenham mais a ver com esse tema, mais amplo que a qualidade de vida. Terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas lidam diariamente com a qualidade de vida dos seus pacientes, dos seus usuários, dos seus clientes, né? Não importa a denominação, a quem eles servem. Porque a gente muitas vezes não lida diretamente com a vida, mas a gente dá razão à vida das pessoas. Quando a gente desenvolve o nosso trabalho, quando a gente ensina um paciente, né, a realizar as suas atividades da vida diária, ou quando a gente reabilita um amputado, ou quando a gente reabilita um paciente com alguma sequela neurológica, e eu poderia citar zilhões de exemplos, porque a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas têm muito a ver com esse tema mais amplo que hoje é muito falado, que é a qualidade de vida. Então, eu sempre digo aos profissionais, nas conversas que eu tenho, né, nessas rodas de conversas, em palestras, em oportunidades que eu tenho de estar junto aos nossos queridos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais catarinenses. Lembrem-se sempre, eu falo, o paciente ele não escolhe a condição que ele está. Ninguém escolhe sofrer uma amputação, perder uma perna, ninguém escolhe ter um acidente vascular cerebral, ninguém escolhe envelhecer, é o ciclo natural da vida. Ninguém escolhe ter um filho com uma paralisia cerebral ou que venha neurodivergente, isso não é uma escolha. Ou seja, o paciente não escolhe a sua condição. Ao contrário do profissional. O profissional, ele tem lá no final do ensino médico, né, médio, quando ele tem a capacidade de fazer a sua escolha, acho que é muito precoce, talvez, não sei, mas ele tem a possibilidade de escolher, se ele não gostar, ele sai desse, ele vai para aquele. A gente tem hoje uma série de programas e possibilidades de inclusão em universidades e tudo mais. Ele pode escolher o futuro dele. Então ele tem uma obrigação de ser o melhor fisioterapeuta e o melhor terapeuta ocupacional. Porque ele sim fez a sua escolha, ao contrário do seu paciente que sentou na frente dele, talvez não escolheu estar ali naquela condição. Então isso eu acho que eu sempre falo ao profissional, não esqueça que foi uma escolha sua e que a pessoa que está sentada à sua frente, ela em várias situações, talvez em quase 100% das situações, não escolheu estar ali, né? E a gente tem a obrigação de ser o melhor. Eu costumo falar também, eu me lembro exatamente o primeiro dia que eu vim trabalhar, porque eu fui trabalhar a minha vida profissional, que eu coloquei aquele jaleco, a melhor roupa que eu tinha, me perfumei, fiquei todo cheiroso, assim e tal. Eu tinha que começar, ai, que sensação boa o primeiro dia de trabalho, né? Não deixe essa energia acabar. Até hoje eu faço isso, é mó engraçado. De manhã cedo tem todo um rito, porque eu tenho que estar bem apresentado, arrumar, e eu saio da minha casa e eu vou para o meu trabalho, seja dentro do conselho, seja onde eu estou alocado hoje, né? Como se fosse o primeiro dia que eu estivesse saindo para trabalhar. Eu não deixo essa energia ir embora, porque eu acho que isso é a mágica exatamente de estar ali todos os dias comprometidos em dar um melhor. O legado que eu quero deixar enquanto presidente do CREFITO 10 é exatamente vamos nos unir enquanto profissionais em Santa Catarina, não só em Santa Catarina, no Brasil, a gente precisa se unir enquanto profissionais para que a gente mostre para a sociedade
o quão importante é o trabalho que a gente desempenha, é o trabalho que a gente desenvolve, é o trabalho que nós escolhemos para a nossa vida, para fazer. E vamos de forma conjunta dar os braços e vamos tocar à frente, porque a sociedade precisa entender que a gente transforma vidas. Então, eu acho que é exatamente esse trabalho conjunto que eu quero deixar, talvez, de legado para a fisioterapia e para a terapia ocupacional aqui em Santa Catarina.